Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar início então ao nosso webinar sobre relacionamentos. Bom, antes de mais, agradeço estares aqui neste webinar. Com certeza, se aqui estás é porque isto é um tema que te interessa. Eu diria que a área dos relacionamentos interessa a todos nós, porque, de uma forma geral, ele toca sempre, nem que seja no relacionamento com a nossa parte mais íntima, no nosso relacionamento mais íntimo, seja nas relações com os nossos filhos, seja na relação com os nossos subordinados ou com as pessoas com quem lideramos no dia a dia. Bom, apenas algumas referências de como é que vai funcionar esta apresentação. Eu vou fazer uma apresentação baseada naquilo que falámos, dos relacionamentos, naturalmente, tentando abordar os temas que mais te interessam ao longo deste curto tempo que vamos estar juntos. Vou fazer algumas pausas para ver alguns comentários que possa responder, ou se vir que esses comentários são muito frequentes devido ao número elevado de participantes, posso então deixar para o fim e depois veremos como é que podemos gerir essa agenda. Ok? Se houver alguma questão em relação à dificuldade de som ou de conseguires participar, coloca alguma questão no chat e nós vamos respondendo entretanto, está bem? Bom, então, antes, sem demoras, vamos avançar então e vamos tocar nos temas centrais dos relacionamentos. Eu não sei se já tiveste a percepção ou já sentiste de alguma forma fazer de tudo para que uma conversa funcione e parece que a outra pessoa está sempre a fazer tudo para complicar, ou pelo menos ter esta sensação de que a outra pessoa parece que está a tentar complicar a comunicação. Não sei se já alguma vez te deparaste, ou com certeza te deparaste com esta situação. Ou porventura já sentiste perdido ou perdida numa relação sem entender muito bem as reais motivações da outra pessoa e com a intenção pura e genuína de tentar encontrar um equilíbrio na relação, de facto não consegui perceber ou entender quais é que são, de facto, as reais motivações da outra pessoa. Ou ainda, eu não sei se já te deste conta que por vezes fazer de tudo para comunicar com aquelas pessoas que nós mais gostamos, não é? E muitas vezes as tuas intenções são estranhamente mal interpretadas. Parece que a outra pessoa tem um descodificador completamente diferente e que muitas vezes acaba por ver ou acaba por percepcionar exatamente o contrário daquilo que tu estás a tentar transmitir. Isto é, eu não sei por ti, eu já passei por isso e por vezes ainda passo, e é tão frustrante nós sentirmos que, de facto, com a melhor das intenções, não conseguimos tocar a outra pessoa. Claro que, quando nós falamos de relacionamentos mais próximos, mais íntimos, o peso é ainda maior, não é? Porque há mais fragilidade da nossa parte ou da outra pessoa, sentimos que há mais dúvidas no processo, então todas estas dúvidas, estas questões acabam por dar um ênfase ainda maior, acabam por gerar uma amplitude muito maior do que aquela que nós estamos à espera. É quase como se deixamos cair uma pequena pedra num lago e sentimos aquele propagar de todo aquele problema, se calhar, que não tem motivo nenhum, acabar por ganhar proporções que nós achamos inacreditáveis. Bom, falar aqui um bocadinho sobre mim, só antes de continuarmos, e falar aqui um pouco como é que eu apareço nesta minha senda dos relacionamentos. Olha, há momentos que marcam de facto a vida de todos nós. Há cerca de 11 anos atrás, eu estava num momento muito especial da minha vida, muito desafiante da minha vida, diria, com muitas dúvidas, muitas questões, relações muito mal concretizadas. E de repente, ao almoço com um amigo, na altura não tão próximo como é hoje, ele disse algo que haveria de mudar a minha vida para sempre. E essas pequenas coisas que muitas vezes nos dizem que nós deixamos passar despercebido, naquele momento não foi. Naquele momento foi um momento que acabou por virar a minha vida e me fez pensar, afinal, o que é que eu quero fazer o resto da minha vida? Foi uma pergunta que, se calhar, se eu te fizer hoje aqui, tu és capaz de a fazer e pode não ter impacto nenhum ou pode fazer aquele clique especial que, de facto, no meu caso, transformou a minha vida radicalmente. E é importante estar atento a estes sinais. É importante estar atento a estas mensagens
que às vezes passam por nós sem nós lhes darmos a devida atenção, o devido respeito. Bom, mas sobre mim, muito rapidamente, eu tenho 3 ou 4 marcos que marcam a minha vida. Um deles foi em 2004, nessa pequena conversa que eu tive com esse amigo, com essa altura conhecido, hoje amigo, e que me fez pensar que, de facto, aquilo que eu fazia na altura, e coincidentemente no momento em que eu iria ser pai, não estava ligado. Eu sentia de alguma forma que o facto de eu estar a desempenhar o papel que desempenhava e o papel de pai, a identidade de pai, não era algo que se juntasse. E esta pergunta desse meu amigo foi quase como um vulcão que de facto transformou toda a minha forma de pensar e de estar perante a vida. Em 2010 é um marco muito importante também para mim. Eu conheci a minha companheira, a minha atual esposa, mãe da minha filha também, e que, no meu segundo casamento, naturalmente, mas que com ela também tive, coincidentemente, uma prenda da vida. Um outro amigo meu que, de facto, me fez chegar ao contacto com o Enneagrama, uma sabedoria que hoje é o meu dia-a-dia neste processo de transformação das relações. E tem sido um grande alicerce para mim, na forma como eu relaciono não só com a minha esposa, mas também com as pessoas que estão à minha volta, com os meus amigos. Aliás, o grande impulso que eu senti de trabalhar relacionamentos foi efetivamente pela quantidade de vezes que eu o fazia com os meus amigos. Nos relacionamentos íntimos, nos relacionamentos com os filhos, nos relacionamentos muitas vezes com os colegas de trabalho. Eu senti e muitas vezes por impulso deles, me incentivaram a levar um pouco mais além a questão do Enneagrama e transportá-lo para aquilo que é a vida no dia-a-dia dos relacionamentos. Bom, em 2014 tenho um marco maravilhoso também, que é de facto o nascimento da minha segunda filha. Vocês já perceberam que cá em casa é só senhoras para além de mim, portanto eu já vendi os comandos da televisão, porque já não consigo mexer neles, não é? Porque de facto se as senhoras que mandam são donas do comando, mas de facto tive esta nova alegria 10 anos depois, e que de facto me incentivou a entrar, a partilhar de uma forma mais para além daquilo que era o habitual, este trabalho meu sobre as relações e esta continuidade acerca desta área maravilhosa que me apaixona, que é de facto os relacionamentos. Bom, um pouco sobre mim agora, o que é que nós vamos fazer aqui nestes próximos minutos? A minha proposta nestes 60 minutos máximo deste nosso evento é trabalhar relacionamentos de uma forma muito concreta. Eu pretendo abordar-te 3 pontos-chave num relacionamento, numa relação. E quais são esses 3 pontos-chave? Bom, o primeiro deles é conhecermos a nós próprios, conhecer-te a ti. E porquê que isto é tão importante? No momento em que tu não te conheces suficientemente a ti, tu entras num relacionamento sem conhecer os dados necessários para a relação. Porque provavelmente, nessa abordagem de que tens de estar em contato com outra pessoa, vais-te esquecer de uma coisa importante que é de ti próprio. E quando tu não te conheces a ti e vais-te moldando e vais-te esquecendo de ti numa interação com outra pessoa, seja em que relacionamento for, claro que no relacionamento íntimo isso ainda é mais forte, mas quando tu te esqueces de ti no relacionamento, tu começaste a condenar o teu próprio relacionamento. Porque na prática tu não consegues ser ti própria ou ti próprio, e isso vai condenar a disponibilidade que tu vais dar à outra pessoa também de ser aquilo que ela é. Então, o segundo ponto é conhecer outra pessoa. É muitas vezes ganhar a segurança de conhecer outra pessoa. Porque se é muito importante para nós nos conhecermos a nós, porque isso nos dá segurança, também é verdade que conhecer a outra pessoa, conhecer os seus reais motivos, também te dá uma segurança muito importante. Não uma segurança de controlo, mas uma segurança que te faz estar de igual, que te permite estar a participar numa relação, num princípio de igualdade. Okay? E isso leva ao terceiro ponto, que é respeitar ambos. Respeitar a ti e o teu limite daquilo que é a tua identidade, aquilo que é a tua forma de estar na vida, genuína, espontânea, de acordo com aquilo que é a tua forma de ser, e respeitar a outra pessoa de igual forma. Só assim tu consegues ter um relacionamento equilibrado, um relacionamento que te permite crescer com sustentabilidade.
E o grande desafio deste processo todo é como é que nós fazemos isto. E porquê é que é tão desafiante? É porque quando tu começas a olhar para outra pessoa, tu tens uma condição nesse processo. É que tu estás a olhar com os teus óculos. E se tu tiveres uns óculos de uma cor com umas lentes verdes, provavelmente o que vai acontecer é que tu vais ver verde por todo lado. Ainda que a outra pessoa seja verde, seja azul, seja branca, porque o teu filtro, a tua forma de ver, já está condicionada. E esta é a questão-chave. É como é que nós conseguimos, de facto, nos respeitar a nós, não esquecendo de nós, e ao mesmo tempo respeitar a outra pessoa, se nós não temos uma clara evidência daquilo que nós somos e uma clara evidência daquilo que são as outras pessoas. Então, este processo-chave de me conhecer a mim e conhecer o outro acaba por ser uma condição essencial para, de facto, a questão-chave do relacionamento, que é respeitar ambos os pontos. Respeitar-me a mim e respeitar a outra pessoa de igual modo e de igual respeito. Agora, a questão é como é que nós, de facto, conseguimos ter essa consciência? Bom, e a pergunta é se houvesse um mapa que ajudasse a compreender a outra pessoa, como é que isso poderia, de facto, revolucionar os teus relacionamentos? Se esse mapa permitisse conhecer de igual forma, de igual respeito a ti e à outra pessoa, como é que isso podia, de facto, transformar a forma como te relacionas? Olha, eu falo por mim, revolucionou totalmente a minha forma de estar perante as outras pessoas, a minha forma de estar perante mim, o respeito que tenho por eles, da mesma forma que respeito os meus limites e aquilo que são os meus talentos. E é por isso que, sempre que eu faço estas partilhas, eu sinto um enorme entusiasmo em fazê-lo. Porque, de facto, este mapa não só me transformou a mim, como transformou as pessoas à minha volta, os meus amigos, naturalmente que os meus clientes, as pessoas com quem eu trabalho individualmente ou em grupo, e de facto olham para o relacionamento hoje com a disponibilidade para ser dentro da relação. E ao mesmo tempo fazendo um ato muito nobre no relacionamento que é essencial, que é também respeitar a outra forma de ser. Então este é um mapa que nos ajuda de facto a construir e a respeitar as relações entre nós próprios e os outros com igual distanciamento e respeito. Bom, hoje vou falar sobre o mapa, de facto. Dentro da minha temática de relacionamentos há várias áreas que eu gosto de abordar. Uma delas, naturalmente, são estes 3 pontos. E este webinar, esta masterclass, é efetivamente sobre estes 3 pontos. Conhecer-te a ti, conhecer a outra pessoa e respeitar a ambos. Okay? Então, o nosso webinar de hoje é sobre o mapa, que é o princípio, o início deste processo de relacionamentos, da forma como eu gosto de trabalhar, porque de facto é uma chave que transforma a nossa observação sobre nós próprios e as outras pessoas. Bom, então que mapa é este? Este é um mapa de personalidades. E é um mapa que divide 9 perfis de personalidade. E nós pensamos, bom, mas eu conheço várias pessoas, consigo pôr aqui 20 pessoas e elas são todas diferentes, não é? Porquê 9, não é? Bom, este mapa, esta sabedoria milenar, os retratos deste mapa têm cerca de 2500 anos, se bem que o mapa das personalidades remonta aos anos 70, mas antes disso houve todo o trabalho desenvolvido na parte de filosofia, de transformação pessoal dentro deste mapa do Enneagrama. E hoje ele é muito trabalhado e eu trabalho em particular na área dos relacionamentos e na transformação que nós podemos ter connosco e com as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, mas o que é que são estes 9 pontos? O Enneagrama, inclusive, ele vem do Ennea, 9 grama pontos no grego. E de facto são 9 pontos que se interconectam e que de facto se interrelacionam. Agora a questão é, são 9 perfis de personalidade porque o Enneagrama interpreta aquilo que são motivações base da personalidade e não comportamentos. E este é uma grande chave daquilo que é a forma como nós habitualmente interpretamos as relações. Porque de facto aquilo que o Enneagrama está efetivamente focado é em compreender as motivações. Eu posso ter um comportamento excêntrico perante uma situação qualquer e esse comportamento excêntrico pode ser motivado por eu ser extremamente entusiasta ou pode ser motivado, por exemplo, pelo meu excesso de ansiedade. Então, nós não vamos estar preocupados com o comportamento,
e vamos estar preocupados com aquilo que são as motivações base. Claro que quando tu percebes as motivações base, tu interpretas os comportamentos. Essa é a grande chave, essa é a grande magia que o Enneagrama nos traz. Ok? Bom, então a minha proposta para hoje é fazer-te uma breve apresentação das 9 formas de ver o mundo. Ok? Provavelmente, ao longo desta apresentação breve que eu farei, tu irás, se calhar, conseguir identificar o teu companheiro, o teu irmão, o teu pai, o teu primo, o papagaio, o cão. Só vai faltar uma pessoa, que és tu. E isso é uma questão curiosa. É porque, se calhar, nós passamos mais tempo a olhar para os outros do que para nós próprios. Também é uma boa percepção sobre como nós podemos levar este processo. Então, a primeira observação e mais desafiante, como eu te coloquei, a primeira e mais importante é conhecer-te a ti próprio. E a ti própria. Porque quando tu fazes isso, tu ganhas o respeito por aquilo que são os teus talentos e os teus limites. E ganhas igualmente, disponibilizas igualmente o respeito por aquilo que são as diferentes formas de ver este mundo. Okay? As diferentes formas que as outras pessoas percepcionam o mundo. Isso é importante, isso é fundamental, porque se de facto quando tu fazes isso, tu começas a ficar disponível para aquilo que é o relacionamento. Permitiste que relacionar com as outras pessoas da mesma forma que te relacionas contigo. E este é o princípio base. Se tu não consegues ter um relacionamento saudável contigo, se não consegues ter um relacionamento saudável com o teu espelho, dificilmente tu conseguirás ter um relacionamento saudável com as outras pessoas. E este é um princípio base. Não podemos fugir dele. Por muito que isso custe inicialmente na interpretação dos comportamentos dos outros e no julgamento que temos em relação aos comportamentos dos outros, nós temos de facto ter a capacidade de fazer esta autoperceção para ficarmos disponíveis para estar de igual para igual no relacionamento. Bom, mas vamos a isso. Naturalmente que dentro deste mapa existe 3 grandes energias, ok? Uma energia mais mental, não é? E se identificas claramente pessoas que têm uma tendência mais lógica, de planeamento, de antecipação. Uma energia mais emocional, pessoas mais sensíveis àquilo que é o comportamento das outras pessoas, mais preocupadas com a forma como os outros os veem, ok? E depois temos um comportamento, uma tendência mais instintiva. São pessoas que, em detrimento do planeamento, em detrimento da emoção e da conexão com as outras pessoas, eles vão preferir escolher a ação, a entrada em ação. Então são pessoas muito mais ligadas aos feelings, às decisões por intuição, à decisão por impulso, muito focado numa sensação de certeza que o caminho é por ali. Ok? Bom, então eu farei aqui uma breve descrição dos 9 perfis para abrir um pouco o leque da diversidade da forma que nós nos percepcionamos e na forma como nós percepcionamos as pessoas que estão à nossa volta. Então, vamos a isso. Bom, a primeira coisa que há a compreender é que dentro do Enneagrama existe, neste mapa do Enneagrama, existe 9 pontos, 9 perfis de personalidade. E tu vais compreender também que estas ligações que tens aqui nos diferentes tipos, elas não são ao acaso. Okay? Elas são ligações muito particulares. Por exemplo, só dar-te aqui um exemplo muito, muito breve. Uma das leis que está por trás deste símbolo, e é importante compreender que o Enneagrama é uma sabedoria de símbolo e as interpretações que nós fazemos podem ser muitas vezes bastante mais alargadas do que aquilo que é uma mera análise da personalidade, só que com este tempo que nós temos aqui restrito, eu vou focar mais na análise da personalidade. Mas uma das leis que está por trás deste símbolo é uma lei que se chama a lei do 7. Okay? E é muito simples. Se tu fizeres a divisão de 1 a dividir por 7 na tua calculadora, 1 a dividir por 7, dá qualquer coisa como 0,142857, 142857 infinitamente. E tu dirás, bom, isso é uma conta, qual é que é a questão? Bom, a questão mais relevante é que esse ali do 7 é 0,142857142857. É como se houvesse um fluxo permanente de energia, um rio. Imagina um rio, um fluxo de um rio. E porquê que é relevante eu estar-te a dizer isto? Porque, por exemplo, este tipo 1, que é uma personalidade muito concreta, que já vamos falar, quando ele entra em momento de stress, ele vai ter comportamentos do tipo 4.
E o 4, quando está sob stress, comporta-se como um tipo 2. E o 2 como um 8. E o 8 como um 5. E o 5 como um 7. Isto para dizer que o comportamento da personalidade não é estático. Este mapa é um mapa dinâmico, é um mapa tridimensional. E por isso também te dá muito mais informação do que aquelas que possas parecer. Por exemplo, a título de exemplo, este tipo 1, por exemplo, quando está sob stress, comporta-se como o tipo 4. Ora, qual é o tipo de pessoa que irrita particularmente este tipo 1? O tipo 4. Porquê? Porque ele projeta na outra pessoa o comportamento que ele tem. E daí nós começamos a olhar para os relacionamentos de uma forma muito mais dinâmica e perceber que não há relações melhores nem piores, mas há relações que crescem mais que outras, porque eles vão estar permanentemente a mostrar-nos qual é que é o ponto que de facto me faz entrar numa situação de compulsão, uma situação de reação e não uma situação onde eu posso definir os meus próprios limites daquilo que são os meus talentos e os meus desafios. Ok? Bom, então sem demora, vamos avançar então para aqui para os 9 tipos de personalidade e as suas motivações base. Bom, primeiro, vamos começar aqui pelo tipo 8. Bom, primeira coisa importante. Este nome que nós estamos a usar aqui de controlador não é mais do que uma característica do personalidade tipo 8. Funciona desta forma. Os autores do Enneagrama, como eu e outros colegas em outras partes do mundo, quando colocam uma alcunha, um nome, uma etiqueta à volta de um perfil de personalidade, estamos a fazer um exercício criativo que não tem a ver necessariamente com o Enneagrama, mas que te ajuda a compreender, a memorizar, a aprender mais facilmente sobre o perfil de personalidade. Mas isto não significa que este tipo 8 é exclusivamente controlador. Significa que há uma grande preocupação deste tipo 8 em ter as situações controladas. Bom, mas vamos às motivações base. Este tipo 8, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito por ele próprio e pelas outras pessoas, ele tem que ser uma pessoa forte e determinada. E essa energia de força, de assertividade, que é muito importante, são talentos muito importantes do tipo 8, por exemplo, ser direto, frontal e assertivo com as outras pessoas. Só que a questão é que estes talentos que cada um de nós temos, nossa personalidade, quando são levados ao exagero, geram defeitos. Então, por exemplo, por este tipo 8 temos uma pessoa normalmente com uma energia muito concreta, uma assertividade muito forte, que rapidamente se transforma, por exemplo, numa certa agressividade. Então todos nós conhecemos aquela pessoa que é a nossa amiga, o nosso colega, o nosso companheiro, que muitas vezes está a ter uma atitude agressiva e não tem noção que a está a ter. Muitos de nós podemos pensar assim, mas como é que é possível esta pessoa tipo 8, pá, esta pessoa que eu conheço, ser tão bruto, ser tão agressivo? Como é que é possível? E a questão é que para um tipo 8 não há brutalidade, não há agressividade. É que para o tipo 8 o mundo está dividido entre fortes e fracos. E a verdade é que se eu estiver do lado dos fracos, as pessoas vão abusar de mim. Então eu vou pôr uma certa energia de força, de confronto, de prontidão, de assertividade, que muitas vezes é confundido com agressividade. E muitas vezes o é, efetivamente. Só que este tipo 8 pode estar a ter um discurso absolutamente frontal, direto, agressivo, e passado 2 minutos não é nada com ele ou com ela. Porque a única coisa que está a acontecer é que ele está a usar ou ela está a usar os seus talentos de uma forma exagerada. E quando o faz de uma forma exagerada, cria um impacto imenso nas outras pessoas. Porque o excesso de assertividade que este tipo 8 pode ter, o excesso de frontalidade que o tipo 8 pode ter, é muitas vezes percepcionado com agressividade, controlo, exagero, e que é mal interpretado, naturalmente, e que para o próprio 8 também não há a percepção desse limite. Okay? E é fácil de perceber a facilidade com que um tipo 8 entra num confronto, porque um confronto para um tipo 8 é uma coisa relativamente fácil de fazer. É curioso, para um tipo 8 a verdade e a frontalidade é essencial. E ele gostaria que todas as pessoas à sua volta fossem igualmente frontais e diretos, porque isso lhe daria uma certa tranquilidade, inclusivamente. Porque poderia confiar na pessoa. O pior é que as pessoas não são assim tão frontais diretas. Então eu tenho que ter esse papel. Mas também tenho o papel de justiceiro, por exemplo. Porque para mim, quando eu vejo alguém a abusar sobre alguém que é mais frágil, eu tenho imediatamente a tentação de abordar e tentar resolver a situação. Porquê? Porque eu revejo também uma certa fragilidade em mim. Okay? Só que eu não posso mostrar essa fragilidade. Okay? Então este tipo 8 ele está no grupo dos instintivos, onde a ação e a concretização se sobrepõem sempre, regra geral,
ao planeamento e à interação emocional com as outras pessoas. Na mesma linha de energia, o tipo 9, o pacificador, ele, em contraste que o 8, que acha que para ser amado, respeitado e aceito tem que ser forte e tem que ter controle, no caso do 9, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser uma pessoa harmoniosa. Então, esta preocupação de pacificar as situações à sua volta faz com que, muitas vezes, este tipo 9 seja um ótimo diplomata, uma pessoa fácil de encontrar convergências. Ao mesmo tempo, também dificulta muitas vezes a vida ao tipo 9 quando, por exemplo, tem que dizer que não. E sente imensa dificuldade em dizer que não. Porquê? Porque ele percepciona que dizer que não, por exemplo, é o início de um conflito. E essa dificuldade que o 9 tem em ter conflito, porque para ele, para ser amado, respeitado e aceito por ele e pelas outras pessoas, ele deve ser harmonioso, ele evita ao máximo o confronto, o conflito e a divergência. Então pode acontecer, por exemplo, que nós estejamos a tentar decidir com o tipo 9 onde é que vamos almoçar e fica uma tarefa difícil de concretizar. Porque podemos ouvir do outro lado, é o que tu precisas, é o que tu preferires, é o que tu escolheres, decide tu, vê lá como é que preferes. Ainda que o 9 saiba exatamente o que quer e que muitas vezes leva as pessoas àquilo que ele quer, mas a dificuldade de confronto ou a eventualidade de confronto faz com que muitas vezes o tipo 9 se redima e acabe por não entrar, não colocar em campo a sua verdadeira opinião, a sua verdadeira forma de ver e sentir. Então estamos a ver aqui dois tipos de personalidade, tipo 8 e tipo 9, que nós à partida diríamos com a mesma energia base, mas que podem ter facilmente conflitos baseado nesta diferença. Porque, por exemplo, para um tipo 8 pode ser bastante fácil confrontar um tipo 9 para perceber qual é que é a sua posição. E quanto mais confrontar um tipo 9, menos o tipo 9 vai a jogo. Porque ele começa a percepcionar a falta de harmonia. E à partida começa a se resguardar ainda mais, ainda mais. E o que vai acontecer no final é que o tipo 8 vai estar a aumentar ainda mais a sua intensidade para tentar obter um resultado, uma reação do outro lado. E quanto mais isso acontecer, mais o 9 se vai esconder e mais o 9 vai evitar o confronto. Então, este tipo de relação pressupõe esta dinâmica. E nós temos que, por um lado, respeitar este limite do tipo 8 e, por outro lado, respeitar este limite do tipo 9. Porque se não o fizermos, se nós só tivermos uma visão sobre um dos aspectos, a relação não vai funcionar. Tão simples quanto isto. E são relações fáceis de nós termos no dia a dia. E temos que compreender estas diferenças e, acima de tudo, mais do que compreender, respeitar estas diferenças. Porque se não o fizermos, não há relacionamento. Bom, dentro da mesma esfera, desde a mesma energia, nós temos o tipo 1, perfeccionista. Bom, o perfeccionista provavelmente é das personalidades com mais caricatura, porque todos nós, de alguma forma, já fizemos uma caricatura daquilo que é ser perfeccionista. Há uma coisa que é importante eu alertar-te. O perfeccionista não é necessariamente a pessoa que tem o armário todo organizado em degradê. Mas para um perfeccionista é muito importante que as coisas à sua volta representem um certo grau de perfeição. Olha, para dar uma ideia daquilo que é personalidade, eu vou usar até aqui o exemplo do tipo 1, mas que ele se reflete em todas as personalidades. Que é, imagina um tipo 1, ok? Dentro da barriga da mãe. Metaforicamente, ele sente no mesmo instante uma sensação de perfeito e uma sensação de serenidade. Okay? Consegues imaginar? Tipo, a sensação de tudo está perfeito, tudo está em união e, simultaneamente, uma sensação de serenidade. Quando ele nasce e entra neste mundo desconstruído, desorganizado, imperfeito, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta fazer uma coisa muito simples. Ele tenta aperfeiçoar tudo à sua volta. Porquê? Numa esperança ínfima que volta a sentir aquela serenidade. Então esse princípio base de procurar encontrar um certo equilíbrio através de um vício básico que é a personalidade, ele ocorre em todos os perfis de personalidade. Deito aqui o exemplo do tipo 1, como poderia dar o exemplo de qualquer outro tipo. E é fundamental compreender o quanto é que isto é motivador e tendo uma motivação intrínseca para a pessoa. Por isso é que, por exemplo, tu podes ter um perfeccionista que é perfeitamente natural na relação dentro da organização e chega à casa e é um aperfeiçoador, por exemplo, dos seus filhos, ou do seu relacionamento, ou da sua esposa, ou do seu esposo, porque assim, porque há uma enorme necessidade de sentir que pelo menos aqui eu vou criar um ambiente perfeito para que aqui eu possa sentir serenidade.
Outras vezes o contrário. Há um certo desleixo na parte pessoal, mas na parte profissional o nível de exigência e de inflexibilidade é extremamente elevado. Okay? Então temos aqui 3 perfis de personalidade com imensas semelhanças por pertencerem ao grupo instintivo, mas com imensas diferenças relativas àquilo que é a sua motivação base. Ok? Bom, entrando aqui no grupo dos emocionais, 2, 3 e 4, há 2 particularidades muito importantes em relação aos emocionais. Primeiro é que eles têm uma natural intuição, uma natural percepção daquilo que é a percepção emocional das outras pessoas. Tem a ver com a sua inteligência emocional, pura e dura. E depois há uma questão muito importante, que é, para os emocionais, é muito importante a forma como as outras pessoas os observam, os compreendem. E por esse motivo também, é mais fácil a um emocional do que a qualquer outro tipo ter quase que a predisposição para se adaptar a certas situações. Porque eu quero, de alguma forma, corresponder a uma certa imagem que as outras pessoas têm de mim. E eu quero, de alguma forma, corresponder a essa imagem. Eu quero, de alguma forma, ir de encontro àquilo que é a expectativa dessas pessoas. Agora, relativamente a motivações, o tema é um pouco diferente. Porque o 2, 3 e 4 vão ter motivações diferenciadas. Vão ter a mesma energia, vão ter estas questões em concreto, mas vão ter motivações diferenciadas. Por exemplo, para o tipo 2 é muito importante ter uma certa conexão e interação com algumas pessoas que ele elegeu como especiais. E para essas pessoas, o 2 esquece inclusivamente daquilo que são as suas prioridades, as suas importâncias para ficar disponível e prestável para essas pessoas. Para o tipo 2, mais do que, como todos nós gostamos de ajudar, para o 2 quase que há um impulso natural de o fazer. É quase como se eu ajudo numa perspectiva, numa tentativa que, ao ajudar, fique mais perto dessa pessoa e que nós tenhamos uma ligação emocional especial. Claro que este processo é inconsciente. Claro que todos nós gostamos de ter uma personalidade tipo 2 à nossa volta que num dia onde nós estamos menos bem, chega ao pé de nós e do nada diz: tu não estás bem. E é natural. E quando digo do nada, é porque não é do nada, é porque a percepção emocional lhe deu essa informação. Porque o espectro emocional está voltado para fora, para ser disponível para as pessoas que ele elegeu como especiais. Claro que não podemos confundir um tipo 2 como alguém que está à beira da passadeira para tentar ajudar alguém para ultrapassar a passadeira a cada instante. Porque o que nós temos que compreender neste tipo 2 é a sua enorme disponibilidade em ajudar aquelas pessoas que ele considera como sendo pessoas especiais, como sendo pessoas que ele deve manter uma imagem de alguém disponível, prestável e que gosta de ajudar. A verdade é que os dois gostam de ajudar. Okay? Faz parte do seu ADN, faz parte inclusive dos seus talentos. Só que se esses talentos são levados ao exagero, o 2 pode levar uma relação de demasiada dependência, por exemplo, das pessoas que estão à sua volta, que não é saudável. Então, já reparaste que em todos estes perfis de personalidade que eu estou falando, o excesso de um talento gera inevitavelmente o nosso defeito. Bom, está tipo 3. Para o tipo 3 é fundamental ser bem-sucedido. Bom, e tu dirás, bom, mas para todos nós é importante ser bem-sucedido. Só que para o tipo 3, o ser bem-sucedido é mais do que ser bem-sucedido. É ser a imagem de alguém bem-sucedido. Claro que, naturalmente, que muitos dos talentos do tipo 3 é a sua natural capacidade de adaptação, de definição de objetivos, de medição, porque há uma necessidade de ir medindo essa concretização, de ir medindo esses resultados. E entendo que esta necessidade de medir e de concretizar também é uma espécie de, entre aspas, escravatura da própria personalidade. Porque quando isso é levado ao exagero, o 3 vive essencialmente para ser validado pelos seus resultados ou pelas outras pessoas. Então esta necessidade de reconhecimento por parte das outras pessoas, se é geral nos emocionais, fica bem mais particular nesta personalidade tipo 3. Okay? E muitas vezes eu vejo alguns colegas, até internacionalmente, colocar o tipo 3 como o camaleão, quase que dando uma conotação de que se adapta a todos os ambientes de uma forma interesseira. E não é assim que funciona.
é que esta adaptação natural que o tipo 3 tem na linguagem, na observação, na forma como interage, muitas vezes vai claramente para além daquilo que é uma adaptação planeada. Ela é muitas vezes uma adaptação inadvertida. É, pura e simplesmente, eu acabei por me adaptar sem perceber efetivamente porque é que eu fiz. E isto tem a ver com uma necessidade iminente de validação, que passa rapidamente daquilo que é um talento, de adaptabilidade, de concretização, para aquilo que é um desafio, para aquilo que é um ponto frágil daquilo que é a personalidade, com uma necessidade iminente de ser validado por parte das outras pessoas. Okay? Por último, nos emocionais, nós temos a personalidade tipo 4. Bom, o 4, para o 4, a vida vive-se por ideais, por uma certa profundidade na forma como se interpreta as emoções. Se reparares aqui para o símbolo, tu vês que neste ponto 4 e neste ponto 5 há uma certa profundidade, há um certo afunilamento do enneagrama em relação a estes dois pontos e vais reparar que, de facto, estes dois pontos são particularmente mais profundos do ponto de vista do enneagrama. No caso do tipo 4, a profundidade é emocional. A capacidade, muitas vezes, do 4 idealizar e sonhar com aquilo que quer a concretizar, leva também, muitas vezes, uma certa oscilação emocional, que nem sempre é bem compreendida. Uma procura, por exemplo, de um relacionamento ideal pode ser, muitas vezes, a maior armadilha para um tipo 4 se ver envolvido em relacionamentos não funcionais. Okay? Quase como uma idealização, uma necessidade de viver as emoções intensamente, pode colocar muitas vezes o 4 num relacionamento que não lhe é favorável, mas que ele sente como quase como uma necessidade de alimento do ponto de vista emocional. E muitas vezes essas emoções não são boas, mas simultaneamente têm um vício para sentir a adrenalina, a emoção de sentir que de alguma forma se está vivo porque se sente. Então muitas vezes esta oscilação emocional, estes picos emocionais do tipo 4, dão-lhe uma certa irregularidade daquilo que é este binómio entre emoção e pensamento, entre o racional e o emocional. Claramente, uma personalidade mais sensível, eu diria que uma personalidade mais autêntica do ponto de vista das emoções. E porquê que eu digo isto? Porque provavelmente para um tipo 4, quando a emoção é positiva, ela é vivida intensamente. E quando a emoção é negativa, ela é vivida intensamente. E nós, pela nossa tendência social, quando a emoção é positiva e é vivida intensamente, está tudo impecável, mas se a emoção é vivida intensamente e ela não é boa, é porque a pessoa tem um problema. E isso não é necessariamente verdade, porque na prática as emoções são motor do ponto de vista motivacional para o tipo 4, como para todos nós. Agora, quando nós fechamos uma válvula dessas emoções, estamos a fechar todo o sistema emocional. Portanto, claramente o 4 vive intensamente e autenticamente as emoções no seu dia-a-dia. Aliás, se não o tiver, provavelmente a relação de amizade ou de intimidade estará à beira de acabar. Porque, de facto, o 4 vive empregado, vive envolvido naquilo que é a sensação emocional, a completude emocional. E quando isso não está presente, para ele, deixa de fazer sentido a relação. Seja a relação de amizade, seja a relação profissional, seja a relação de intimidade. Na relação profissional tem que haver um certo ideal que junte o 4 neste processo, porque senão ele não se sente apaixonado pelo que está a fazer e muito provavelmente a solução mais fácil é o abandono. Okay? E se abandono pode ser da função, mas também pode ser abandono motivacional, da pessoa se sentir desmotivada, sentir afastada daquilo que é o seu verdadeiro potencial. E isso é o mesmo que acontece numa relação íntima. Okay? Portanto, aí não haverá grandes diferenças. Bom, fechando o quadrante emocional, passamos para o quadrante mental ou intelectual. Bom, a grande motivação por parte dos mentais, de facto, é a antecipação, é a previsão. É conseguir perceber o mundo, interpretando o mundo, mesmo que para isso se tenhamos que sustentar uma certa dose de ansiedade no nosso dia-a-dia. Então, por exemplo, para este tipo 5, ele é fundamentalmente um analítico. Eu falava-vos há pouco da profundidade emocional do 4 e a profundidade mental do 5, porque se o 4 é emocional dos emocionais, o 5 é o mental dos mentais. Tudo passa por uma análise fria, distante,
e cautelosa dos acontecimentos. O tipo 4 acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ter todo o conhecimento, toda a energia necessária. E muitas vezes, para concretizar essa energia e esse conhecimento, o 4 faz, o 5 aliás faz uma distinção clara entre aquilo que é a informação e o conhecimento. Ou seja, perante um determinado acontecimento, a primeira coisa que o tipo 5 faz é eliminar a emoção e ficar com a informação. E este é o processo analítico do tipo 5, que é os dados só têm relevância quando não são juntos com a questão da emoção. E é por isso que para o tipo 5 esta análise muitas vezes e a definição de critérios e a calma nas crises, que são talentos enormes do ponto de vista da personalidade, depois, quando levados ao exagero, levam uma percepção apática, distante, fria em relação às pessoas, um distanciamento emocional provocado pela dificuldade de trabalhar as emoções, e isso faz com que, muitas vezes, na relação, o 5 seja visto como alguém muito frio e muito distante. Falamos da relação de intimidade, mas falamos de uma relação, por exemplo, com um filho ou com uma criança, esse relacionamento pode ser extremamente sensível do ponto de vista daquilo que é para a criança não compreender os limites que muitas vezes o 5 definiu através dos seus critérios que foram alcançados. Por exemplo, vamos brincar durante 20 minutos, muito bem, e quando acaba os 20 minutos, para o tipo 5 há uma sensação de esgotamento de energia. É como se não houvesse mais energia disponível e por isso tem que cortar. E esses cortes, muitas vezes abruptos, levam a reações mais elétricas por parte das crianças, muito mais de rebeldia para tentar, de alguma forma, captar a atenção e a disponibilidade, neste caso, do pai ou de alguém que está a fazer esse papel. Okay? Então esta percepção do tipo 5, esta percepção do mundo do tipo 5 mais fria, mais analítica, de facto, dá-nos uma visão muito mais isolada do ponto de vista emocional em relação às pessoas que estão à sua volta. No fundo, todos estes mecanismos que vocês estão a ver aqui, desde o 8 até o 5, até agora, não é? Mas todos eles, são mecanismos de defesa. São mecanismos que nos permitem compreender o mundo através de uma máscara, através de uma defesa que dá uma sensação de segurança. Todos estes 9 tipos de personalidade encontraram a sua segurança de formas diferentes. O que é de facto avassalador, aqui fazendo um parênteses ao tema que temos estado aqui a debater, é que de facto, quando eu começo a ver o mundo só nesta perspectiva, eu destruo a relação. Porque eu não compreendo, por exemplo, se eu estou a falar de um tipo 5 analítico e distante, porque é que este tipo 2 está a ser tão prestável para mim? Muitas vezes o 5 sente isso como uma invasão. Ou, quando este tipo 2 direciona o tipo 5 para ajudar, sente o tipo 5 como alguém frio, distante, impessoal. E, na verdade, eles têm só diferentes percepções da realidade, têm diferentes percepções do mesmo acontecimento. E se eu, por algum destes motivos, se algum destes 2 tipos acabar por deixar de ser aquilo que é para se adaptar num relacionamento, passou a ter um relacionamento de dependência. E nesse momento acabou a relação. Porque não estão reunidas as 3 condições. Respeitar-me a mim, respeitar o outro e respeitar a ambos. E quando alguma destas 3 condições não está presente no relacionamento, o relacionamento não tem capacidade de se manter. É um relacionamento à beira do fim. Porque nós, num determinado momento, vamos ou esvaziar-nos a nós próprios e esquecer-nos daquilo que nós somos, ou tentar esvaziar a outra pessoa. E num relacionamento, eu tenho uma fórmula muito simples em relação ao relacionamento. E a forma é matemática, é de multiplicação. E nunca pode dar menos do que 1. Pode dar mais, mas nunca menos do que 1. Que é, se 1 vezes 1 der 1, está tudo ok. Quer dizer que cada um de nós não tirou valor ao outro. Agora, se eu tiver 1 vezes 0,5, nós vamos ter 0,5. Portanto, ambos vamos perder na relação, ambos vamos perder o nosso valor no relacionamento. Porque se eu estou num relacionamento e eu não estou a ser totalmente íntegro com aquilo que são os meus valores, com aquilo que é a minha percepção do mundo, a minha tendência natural é tentar esvaziar o teu saco para que isto entre numa base de igualdade. E rapidamente estamos a esvaziar o saco um do outro, em vez de estarmos
a usufruir, a criar valor, se eu tiver 1,5 vezes 1,5, 2 vezes 2, então aí a relação cresce e a relação multiplica e a relação tem tudo para fluir e para se transformar ao longo do tempo. Bom, fechando o parênteses, voltando aqui às personalidades. Se nós olhamos aqui para a personalidade tipo 6, mental, o precavido. Bom, muitas vezes esta personalidade tipo 6 é compreendida, é entendida como alguém pessimista. É um erro crasso de análise do comportamento da pessoa. Na verdade, eu costumo dizer que o tipo 6 é um otimista que desconfia até ficar seguro. Porque é fundamental para este tipo 6 sentir segurança, antecipar todos os cenários. Porque no momento em que antecipa todos os cenários, o seu otimismo aparece naturalmente. Então, se nós compreendermos de facto que esta forma do tipo 6 estar perante a vida significa testar um pouco a si e as outras pessoas e as condições à sua volta, ele não o faz com a intenção de te colocar em causa. Ele faz com a intenção de que ambos se sintam seguros. Então, pode acontecer chegares ao pé do teu melhor amigo, com a tua melhor ideia possível, estás super vibrante em relação à ideia, partilhas a ideia com a pessoa e a pessoa diz, cuidado, porque isto pode acontecer isto assim assim. No momento em que o tipo 6 faz isso, ele está a dar o seu melhor, a sua capacidade de alguma forma, antecipar cenários, de prever cenários. Só que a intenção dele não é que tu pares com a tua ideia, é que tu te prepares mais e consigas colmatar essa situação. Se lhe pedis ajuda para resolver, ele será a primeira pessoa a ficar disponível para tentar resolver essa situação. Agora, num relacionamento, também pode acontecer que este tipo 6, quando a sua capacidade de antecipação, este seu talento de antecipar toda a sua volta é levado ao exagero, que, por exemplo, que seja alguém que esteja permanentemente a colocar em causa a relação, que esteja a colocar em causa a tua intenção, que esteja a colocar em causa a estabilidade da relação. Porque a sua intenção, no final de todo este processo, é garantir segurança. É garantir conforto e segurança na relação. Só que muitas vezes o seu método e a sua visão exagerada pode não ser a melhor forma de abordar. Depois temos o entusiasta. Então, se imaginemos que para um tipo 6 tiver a analisar 10 cenários e 8 são negativos, 8 são positivos e 2 são negativos, o 6 fará uma abordagem de uma forma precavida em relação aos 2 cenários que faltava pôr com um cenário otimista. Já que no que diz respeito ao 7, ele fará uma análise por excesso, por otimismo, por excesso, e dirá que 80% de hipóteses vamos, mas é avançar em vez de estar preocupado com os outros 2 que faltam. E, de facto, a capacidade do 7 de ser entusiasta, de envolver, de cativar através do brilho, através da sua boa disposição e através da capacidade que tem, muitas vezes, de conectar ideias desconexas, também o leva, muitas vezes, quando exagera neste talento, a entrar em contato com o excesso de otimismo, com o excesso de despreocupação que muitas vezes o levam a não levar a fundo todos os seus projetos e muitas vezes ter ações que investe 10% numa coisa, mais 20% noutra, mais 30% noutra, sem nunca aprofundar definitivamente tudo aquilo que seria possível concretizar se tivesse 100% de facto de energia envolvida naquilo que é fundamental para ele. Então esta compreensão destas diferentes formas de ver o mundo e das suas diferentes formas de interpretar, como tu deves compreender, leva muitas vezes a equívocos, mas também a um grande potencial de crescimento do ponto de vista daquilo que é o relacionamento. Só há 2 tipos de relacionamento. Os relacionamentos fáceis e que têm tendência a acabar, e os relacionamentos desafiantes que têm tendência a crescer. Só que nestes relacionamentos desafiantes que têm esta tendência de crescimento, de levar a outros patamares do nosso universo de relacionamento, também tem um risco. Se nós não nos respeitarmos a nós esvaziamos o nosso saco na relação. Se nós não respeitarmos outra pessoa, nós esvaziamos o saco de outra pessoa. E quantas vezes tu já não ouviste esta história? Alguém que transformou tanto outra pessoa que acabou por perder o encanto por ela. Isto é muito mais frequente. Eu ouço tantas vezes isto nas minhas sessões de relacionamentos que eu fico a pensar como é possível que a pessoa não tenha reparado que foi ela que transformou o modelo original. Como também ouço muitas vezes nas minhas sessões de relacionamentos pessoas a dizer que deixaram de ser elas próprias e quando deixaram de ser elas próprias a relação se esvaziou.
Claro que esvaziou. Porque eu me esvaziei, eu esvazio também a relação. Não há forma de continuar uma relação se ela não tiver de igual para igual, preenchida, totalmente completa nos dois sentidos. Porque só assim nós conseguimos ter os 3 pontos. Respeitar-me a mim, respeitar o outro e respeitar ambos na relação. Respeitar o limite onde cada um de nós é aquilo que é. Portanto, conhecer-me a mim, conhecer o outro e respeitar a ambos. 3 pilares essenciais sem os quais nenhuma relação consegue sustentadamente progredir. E muitas vezes com consequências muito sérias para aquilo que é a forma como nós saímos desse campo de batalha. Agora, claro que quando nós olhamos para este mapa das relações, é tão fácil encontrar aqui relações que à partida não são fáceis de se interagir. Se nós pensarmos um entusiasta num relacionamento com um perfeccionista, vocês podem dizer, isto deve ser extremamente difícil, um perfeccionista deve estar sempre a travar o entusiasmo. Sim, só que eles têm imenso para se complementar. Eles têm imenso para crescer, porque se calhar para um perfeccionista é importante começar a experimentar um mundo mais flexível, mais entusiasta, mais bem disposto da vida. E se calhar para um entusiasta é importante experimentar um pouco as regras e os processos deste perfeccionismo. Então, todas estas relações que aqui estão, tendo ligações diretas ou não, têm desafios muito particulares. E quando estudamos mais aprofundadamente esses desafios, nós ganhamos uma relação de respeito perante nós próprios, respeito perante as outras pessoas, mas uma coisa que eu ouço muitas vezes nas minhas sessões, ganhamos encanto pela outra pessoa. E se há uma coisa chave para manter um relacionamento aceso durante anos e anos, é uma palavra muito simples: admiração. Porque quando nós admiramos uma coisa, nós não estragamos essa coisa. Quando nós admiramos o nosso companheiro pelos seus feitos, pelas suas características, ainda que sejam diferentes das nossas, nós não queremos mudar uma coisa que admiramos. Nós mantemos a sua peça original. E isso é um garante que a relação tem mais hipótese de sustentadamente se manter. Então, este mapa, para mim, é um mapa que transformou não só as minhas relações, como transformou as relações das pessoas que estão à minha volta, dos meus amigos, como tem transformado centenas de pessoas, centenas de casais, centenas de pais nesta interação, com respeito por manter uma certa obra de arte. Respeitar essa obra, essa arte que é alguém que é tão diferente de mim. E, naturalmente, compreender também que algumas vezes essas pessoas vão reagir em momentos de stress, ou em momentos de segurança, e aceitar e compreender esses movimentos como movimentos naturais e espontâneos da pessoa. Então, sobre este mapa, por exemplo, este tipo 1, quando está sob stress, manifesta este aspecto tipo 4, este descontrole emocional. Porque, basicamente, esta parte emotiva, descontrolada, acaba por vir ao de cima quando este tipo 1 está sob stress. E claro que quando ele vê alguém romântico e emotivo à sua volta, ele tem um certo... É uma sensação de que aquilo não me traz segurança, aquela pessoa não me traz segurança. Só que aquela pessoa tem a grande capacidade de trazer muita aprendizagem. Só que, de alguma forma, nós estamos a projetar esse comportamento e não gostamos de o ver, como eu costumo dizer, em 3D a andar à nossa frente. Bom, a maior parte destes processos que nós temos nos relacionamentos são projeções nossas. São, basicamente, uma procura de nos defender deste processo. É dizer assim, se eu estou a ver aquela pessoa e essa pessoa me faz lembrar a forma como eu ajo sob stress, então eu tenho que me defender, eu tenho que rejeitar esse comportamento. E ao rejeitar esse comportamento, eu vou transformar a pessoa e vou entrar numa decadência total do ponto de vista da relação, porque eu estou a estragar a obra de arte, a obra que está feita, a arte que está feita e que eu inicialmente admiro. Okay? Pergunta-chave: isto faz ou não faz sentido? É porque se nós de facto compreendermos isto e respeitarmos estas diferenças e estes limites, estamos com todas as possibilidades para ter relacionamentos sustentáveis, relacionamentos onde nós admiramos as outras pessoas e onde nos podemos, de alguma forma, equilibrar a nós. Então, já pensaste o quanto é que isso pode, de facto, influenciar o nosso equilíbrio no dia-a-dia? Nas relações com os nossos cônjuges,
com os nossos amigos, com os nossos filhos, que muitas vezes é tão importante ter um papel, um apoio particular, e muitas vezes ficamos tão perdidos na forma como nós interpretamos isso. De facto, esta é a chave que pode revolucionar a forma como nós respeitamos outras pessoas, e como eu já te disse anteriormente, este é um mapa dinâmico, onde tu te vais compreender que podes crescer dentro deste mapa, não ficando fixo àquilo que é a personalidade. Uma pergunta que muitas vezes fazem é: mas nós nascemos e morremos com a mesma personalidade? Eu mudei tanto ao longo da minha vida. Sim, mudaste ao longo da tua vida. Alguns aspectos, depois do ponto de vista técnico, podem ser explicados através das asas, através da progressão, etc. Há um conjunto de coisas que o Enneagrama permite estudar a partir daqui. Estamos a fazer uma abordagem breve, mas há uma coisa que eu te posso garantir: tu nunca mudas a tua motivação base, aquilo que te trouxe por trás de quando acordas de manhã inconscientemente, olhas para o espelho e dizes assim: o que é que para mim é fundamental para ser amado, respeitado e aceito nesta interação? Isso é algo que tu vais manter ao longo da tua vida. Eu costumo dizer, para o bem e para o mal. Para o bem porque sabes porque é igual, podes controlar o processo; para o mal porque, caramba, como é que é possível que estás sempre aqui na mesma armadilha? Então, este mapa é um mapa para tirar dessa armadilha, para tirar dessa prisão onde nós estamos muitas vezes, que é o vício da personalidade. Bom, mas do ponto de vista prático, uma das opções que nós temos para de facto tu poderes trabalhar um pouco mais este processo é o módulo RED. Este é o único módulo que nós temos presencial sobre relacionamentos, ok? Onde trabalhamos toda a parte da vida, do equilíbrio em relação a ti próprio e em relação às pessoas que estão à tua volta. É a possibilidade que tens, de facto, de estarmos juntos e de falarmos sobre relacionamentos, sobre o tema de relações em todas as áreas. Este módulo RED, ele aponta basicamente em 3 temas essenciais. O primeiro tema é conhecer a fundo a tua personalidade, porque se não o conheceres, de facto não consegues fazer este equilíbrio que falávamos ainda há pouco. O segundo tema, como é óbvio, é o tema de conhecer a fundo a personalidade das pessoas que tu rodeiam. Compreender, interpretar essas personalidades, aceitando-as e compreender os seus movimentos no dia-a-dia. E por terceiro tema, aquilo que é fundamental também para nós, é, de alguma forma, ter estratégias para transformar, de facto, a tua relação contigo e com as pessoas que mais gostas. Ter, de facto, as soluções à tua disposição para, de facto, para poder ter um relacionamento mais estável. O propósito deste módulo RED, basicamente, é, de alguma forma, procurar revolucionar as nossas relações com as pessoas que mais nós gostamos para sempre. De facto, que nos dê um mapa que não seja só conteúdo, que não seja só ferramenta, mas que seja um mapa, de facto, prático para nós conseguirmos transformar as nossas vidas. O nosso próximo evento presencial, nós temos cerca de 4 eventos presenciais por ano. Este primeiro nós vamos realizar em Aveiro, numa parceria com a Ana Branco, e que tem feito um trabalho também de divulgação em Aveiro. Nós temos um preço especial para este webinar, que são 45€. Se for o preço presencial, são 65, ok? Mas nós temos esta promoção para quem se inscrever diretamente através deste webinar, depois do link que eu darei no final desta apresentação. Este é um preço super, super acessível para que possas ter uma experiência presencial e, de facto, possas transformar, de facto, os teus relacionamentos num dia exclusivamente sobre relações. Um dia que podes vir só, mas podes vir também com o teu companheiro ou companheira, ou com o teu filho, com alguém que possa ser uma relação especial para ti no dia-a-dia. Nós temos um bónus exclusivo também nesta inscrição online, que é a oferta do nosso módulo de introdução ao Enneagrama. Com este módulo ficarás habilitado a conhecer tudo sobre os 9 perfis de personalidade, já com alguma profundidade, para que possas ir para o módulo RED já com dúvidas concretas, com questões que queres colocar, com a perceber um pouco já sobre as personalidades. E, de facto, este módulo é feito online, esta introdução ao Enneagrama, com o teu tempo que quiseres, e ficará disponível para sempre que queiras vê-lo a posteriori. Ok? Nós temos esta oferta para as primeiras 15 inscrições no link que nós vamos dar agora de seguida, está bem? Se tiveres interesse, de facto, em participar num dia especial, em Aveiro, neste caso, nesta primeira edição do ano vai ser em Aveiro, depois teremos uma em Lisboa para maio ou junho, não tenho certeza, mas está no site também essas datas, mas esta primeira será em Aveiro, no dia 6 de fevereiro, ok? Se quiseres ter mais informação sobre este módulo,
tens na página de Viva Compaixão, na primeira página, nós colocamos hoje mesmo um link lá, onde podes de facto fazer esta inscrição a partir daqui, onde tens acesso de facto ao pagamento online e acesso também a a oferta especial que nós estamos a propor neste webinar. Ok? Chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim também da nossa apresentação. Eu fico disponível, como estão algumas pessoas disponíveis agora online, eu vou pedir que, para facilitarmos também o fim no tempo certo que eu propus para esta apresentação de 1 hora, que tu envies alguma questão que tenhas para o nosso e-mail, ainda à nossa página, ou no Facebook, ou na nossa página de Viva Compaixão, colocar as tuas questões por e-mail, o nosso contacto e-mail, e eu estarei disponível para responder imediatamente para te esclarecer em relação a todas as questões. Okay? Isto para não prejudicar as pessoas que têm o horário certo para terminar esta ação. Eu farei as respostas por e-mail individualmente. Todas as questões que queiras colocar em relação às personalidades, à apresentação, ao próprio evento que vai decorrer agora em Aveiro, no dia 6 de fevereiro, das 10 às 17. Portanto, estou disponível. Envia o teu mail, põe as tuas dúvidas e espero de facto que tenhas levado daqui 2 ou 3 coisas essenciais. Primeiro, de facto, compreender que é importante num relacionamento saudável tu conheceres-te para respeitar os teus limites, que possas compreender e respeitar o limite das pessoas e possas admirar essa obra de arte que é outra pessoa. Se percebes isso, percebes a importância de ter este mapa que pode, de facto, transformar as tuas relações. Ok? Então, fica à espera do teu e-mail, das tuas questões. Até breve e até lá, vive com paixão.